no universo da alta finança, não há transação que não seja precedida de uma minuciosa análise dos papéis, dos documentos, dos títulos, né? E para isso existem empresas, algumas até internacionais, de auditoria, existem equipes técnicas nos dois lados da transação que passam em revista todos os dados, todos os documentos, e nós estamos falando aqui de um negócio de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. De um lado do balcão estava o Daniel Vorcaro, do outro lado estava o Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, o Banco de Brasília, um banco estatal vinculado ao governo do Distrito Federal. E 12 bilhões de reais. E os personagens que comandaram essa transação não se lembram de detalhes básicos. Quem era o detentor do papel? Era do Banco Master? Era de um terceiro que o Banco Master enfiou na negociação? O Vorcaro diz que não se lembra de nada, não se lembra nem da empresa Tirreno, a empresa que teria dado origem a esses papéis. O diretor o ex-presidente do BRB diz simplesmente que, olha, eu imaginei que era um papel que o Banco Master tinha vendido e recomprado para vender para nós. Então, eles transformaram uma alta transação financeira num negócio numa xepa de feira. E aí ficam discutindo quem enfiou o quê no carrinho da feira. Não é minimamente aceitável uma situação como essa. E nós chegamos a esse ponto porque já está evidenciado pela análise do papelório que o Banco Master vendeu fumaça e o BRB comprou. Nessa transação, o Master passaria para o controle do Banco de Brasília, sem que o Daniel Vorcaro deixasse o comando da instituição financeira. Então, realmente, é um escárnio o que está acontecendo, né? E por que isso acontece? Porque o Daniel Vorcaro se transformou, se consolidou como um banqueiro sui generis, né? A profissão de banqueiro dá dinheiro, dá muito dinheiro, dá dinheiro demais. Outros empresários talvez consigam viver com um lucro exagerado, mas o banqueiro no Brasil ele precisa ter um lucro exorbitante. E o Daniel Vorcaro ele não conseguiu viver normalmente. A desgraça dele é que ele se tornou viciado em exorbitância. Então, ele enriqueceu, exibia a sua riqueza em gastos astronômicos, uma festa milionária para a filha que fez 15 anos, aquisição de imóveis luxuosíssimos em Brasília, em São Paulo, no exterior. Então, ele, além de enriquecer, quis exibir a sua riqueza, comprou uma carteira de contatos na suposição de que esses contatos lhe assegurariam a invulnerabilidade e deu no que está dando. Um personagem viciado em exorbitância encostou os seus interesses num banco público, o Banco de Brasília, e virou assunto de polícia. Esse é o caso. Então, não é minimamente razoável que um observador, ainda que seja inepto, que seja neófito em matéria financeira, qualquer pessoa olha para essa cena e acha pouco razoável que um negócio da alta finança tenha se convertido numa xepa de feira. Isso não é concebível e a polícia está mostrando por que não é concebível, Diego. Pois é, tem mais, viu? Daniel Vorcaro evitou dar importância às conexões políticas dele. O banqueiro falou que não teve facilitação política para viabilizar os negócios junto ao Banco Regional de Brasília. E justificou que se tivesse uma influência política tão relevante, não estaria usando tornozeleira eletrônica. Se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente
dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Fundo de pensão, clientes, pessoa física, todo mundo estava recebendo em dia, com muito custo, porque eu estava sofrendo uma pressão, já não era de hoje, já era de muito tempo. Mas heroicamente, inclusive, a gente foi porque os nossos ativos eram bons, contra tudo que disseram desde o início, a gente conseguiu ceder ativos próprios, ativos do banco, conseguimos honrar todos os compromissos até aquele dia, que teria tido a oportunidade de ter um desfecho muito favorável. Então, não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do BRB, que não fosse técnica. Porcaro foi preso pela PF no dia 17 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele iria embarcar para Dubai, foi encaminhado para uma cela na superintendência da PF e acabou solto no dia 29 de novembro, mesmo dia que passou a usar essa tornozeleira eletrônica. Josias, quase senti aqui uma pena do Porcaro, né? Situação dele, não deveria estar ali, né? Está sofrendo bastante. E que não tinha influência nenhuma. E que estava tudo ok com o banco, né? Estava pagando todo mundo certinho. Não há inocentes no caso Master, né? As investigações vão revelando que há, nesse caso, apenas culpados e cúmplices. E, evidentemente, o Porcaro chegou a um ponto que ele não desejava, né? Mas isso aconteceu porque ele esqueceu de maneirar. Então, desde que explodiu no noticiário como um escândalo financeiro, esse caso do Master já prenunciava uma tempestade política. Era uma questão de tempo para que a Polícia Federal recolhesse nas nuvens dos celulares do Porcaro, dos seus cúmplices, os rastros que levam aos contatos dessa organização criminosa com os líderes políticos, autoridades, e já emanam aí do inquérito os primeiros relâmpagos. A migração das planilhas de investimento para os aplicativos de mensagem, essa migração ela segue um padrão meteorológico. Já está se materializando nessa investigação um fenômeno conhecido como condensação. Interfere diretamente ali na formação das grandes tempestades, transforma vapor em líquido, criando as nuvens carregadas que levam à instabilidade atmosférica, à precipitação de grandes temporais, com raios, trovoadas. É mais ou menos o que está por vir. A corrupção no Brasil, Diego, ela também sofre períodos de condensação. Aconteceu no Collor Gate, anões do orçamento, compra de votos da reeleição, mensalão, petrolão, orçamento secreto. E agora a conjuntura também está vivendo, está roçando um desses períodos em que a bandalheira é concentrada. Então, se você toma o Porcaro pela agenda de contatos dele, ele conseguiu realizar o sonho da despolarização. Ele construiu conexões que vão do petismo ao bolsonarismo. Atravessou os interesses dele nos três poderes. Então, perdeu-se o recato. Perdeu-se o recato. Estava todo mundo tão certo de que nada atingiria ninguém, que eles esqueceram de maneirar. Então, a Polícia Federal está cuidando agora de separar o que é lobby, o que é crime. Então, num cenário ideal, hoje, o inquérito sobre as fraudes financeiras do Master, ele escorregaria da mesa do Dias Toffoli para a primeira instância. E o Supremo, que também está submetido a descargas elétricas nesse escândalo, passaria a cuidar só dos enrolados que dispõem de foro especial, de espaço privilegiado no palco de 2026. Essas pessoas viraram indiciamentos esperando na fila para acontecer. Então, não é que o Porcaro não tenha ou não tenha obtido proteção política. A questão é que ele, esquecendo de maneirar, acabou tornando a sujeira maior do que o tapete. Não dá para esconder debaixo do tapete. Então, tornou-se incontornável a investigação. Se ele tivesse maneirado um pouco, talvez não estivesse na situação em que se encontra.